Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Jesus Talks Conversa sobre Jesus a partir de filmes. Nós pretendemos aqui falar sobre filmes, falar sobre Jesus através de filmes, não somente de filmes a respeito de Jesus, mas filmes em geral, mas principalmente também filmes a respeito da vida de Jesus. E no episódio de hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre uma cena da vida de Jesus, sobre a mulher samaritana que foi expresso muito bem, ao meu ver, no seriado The Chosen. E assim sucessivamente, em outros momentos, a gente vai falando sobre outras cenas, não só desse The Chosen, desse seriado, mas também de outros filmes sobre a vida de Jesus e outros filmes em geral, inclusive, né? Porque nós conseguimos também apreender muitos princípios do Evangelho a respeito de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, em muitos filmes, mesmo que não sejam filmes cristãos ou filmes que estão falando sobre a vida de Jesus. Então vamos lá, eu queria falar sobre alguns acertos que eu vejo nessa cena da mulher samaritana do The Chosen, também com alguns erros, né? Eu não gosto de dizer nem a palavra erro, mas talvez pontos de reflexão aí que talvez poderiam ter sido melhor trabalhados ou até mesmo trabalhados de uma forma diferente. O primeiro acerto que eu vejo nessa cena da mulher samaritana de The Chosen é que é uma das poucas cenas que eu consigo ver expresso de uma maneira satisfatória, pelo menos satisfatória, essa rivalidade entre judeus e samaritanos, ou talvez esse conflito, a palavra rivalidade nem é a melhor palavra, mas esse conflito que existia entre judeus e samaritanos. E o acerto dessa cena é precisamente que eles retrataram essa cena, essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, não como uma conversa amistosa, como por exemplo um leitor mais distraído da Bíblia pode ler ali e imaginar uma conversa amistosa, mas essa conversa não foi nem um pouco amistosa. E o que eu achei interessante é que frequentemente se fala sobre as quebras de paradigmas para Jesus, que era um judeu, falar com um samaritano. Mas frequentemente a gente não vê o inverso das quebras de paradigmas também, das dificuldades, dos bloqueios para um samaritano conversar com um judeu. E essa cena expressa isso de forma magistral, o bloqueio que havia na mulher para conseguir ouvir a Jesus, ou seja, como essa mulher estava rejeitando, tinha repulsa, até um certo desdém contra Jesus quando ele se aproxima para conversar com ela. E na cena você observa principalmente três coisas ali que mostram essa repulsa, esse desdém, essa resistência da mulher. Em primeiro lugar, ela nem olha na cara de Jesus quando Jesus chega, se aproxima. Na verdade, antes dela não olhar na cara de Jesus, ela ignora completamente. Jesus fala com ela e ela não responde, simplesmente ignora. Segundo lugar, aí sim, ela responde Jesus depois que ele insiste, mas nem olha na cara dele. E em terceiro lugar, quando Jesus continua insistindo para conversar com ela começa a responder com ironias, com sarcasmos. Essas três coisas são coisas que a gente observa na nossa vida, no dia a dia, quando, por exemplo, você está conversando com uma pessoa ou está tentando conversar com uma pessoa que não quer conversar com você, uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que quer distância de você. Por exemplo, essa pessoa não olha na tua cara, essa pessoa te ignora, essa pessoa responde com piadinhas, responde com desdém, responde com sarcasmo. Então, esses são elementos típicos de rejeição. Então, esse é o primeiro acerto que eu vejo nessa cena, porque retratou ali de uma maneira não verbal totalmente essa rejeição da mulher e conseguiu construir a atmosfera que foi esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que não foi, como eu disse, um diálogo amistoso. E o segundo acerto que eu também vejo na construção dessa cena é como eles inseriram os elementos da vida pessoal, particular da mulher samaritana, como Jesus introduziu esses elementos para conseguir justamente derrubar essas barreiras para chegar até ela. Se vocês lembram da cena, Jesus, a certo momento, ele manda a mulher chamar o seu marido, sabendo ele que essa mulher não tinha marido, ou que havia tido vários maridos, ou seja, havia vivido com vários homens diferentes. Então esse é um momento em que Jesus ele é propositadamente invasivo, porque ele queria
ultrapassar aquela superficialidade, aquele bloqueio que a mulher estava construindo, aquele muro que havia entre os dois. E Jesus faz isso para conseguir penetrar nessa fortaleza, nessa barreira. E isso realmente eu achei muito interessante, porque foi construído dessa forma para mostrar que Jesus estava tentando ultrapassar essas barreiras. E aí você pode imaginar assim, Ricardo, mas isso estava na Bíblia presente, essa interação de Jesus, quando Jesus fala sobre o marido da mulher, estava querendo penetrar, e aí que está o ponto em questão. Se você fizer uma leitura cuidadosa da Bíblia, refletindo nesse texto, você vai ver que isso está realmente presente no texto. Por exemplo, lá no versículo, João, a mulher samaritana está em João capítulo 4, no versículo 14, Jesus fala lá que aquele que a beber da água que ele der, nunca mais terá sede e vai jorrar uma água para a vida eterna. E aí a mulher responde para Jesus dizendo o seguinte: Senhor, isso no texto bíblico, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha ter que vir até aqui tirá-la. Então veja que Jesus fala sobre a água viva, que a pessoa que beber nunca mais terá sede. A mulher aparentemente aceita, e fala assim: ó Senhor, se você tem essa água, então me dá essa água que eu nunca mais vou ter sede. E na sequência no texto, o que Jesus diz? Jesus é como dissesse assim, ok, então vai e chama o seu marido. Aí você pergunta, como assim? Por que Jesus manda a mulher chamar o marido? Porque se a mulher já se dispôs a receber dessa água, bastava Jesus pegar e falar dessa água, da salvação, da mensagem do evangelho que ele estava apresentando. Por que ele manda a mulher chamar o marido? Porque, na verdade, se você prestar bem atenção nesse texto, a mulher está sendo irônica. Ela não está aceitando a água da vida. Ela está simplesmente sendo sarcástica com Jesus. Jesus fala da água da vida, que se ela beber dessa água nunca mais terá sede, ou seja, do próprio evangelho dele, da palavra. E a mulher, ela é irônica com Jesus. Ela fala assim: Senhor, se existe essa água, então me dá, porque eu vou tomar e nunca mais vou ter sede. Ela está sendo sarcástica, e é por isso que Jesus, para conseguir ultrapassar essa barreira que ainda está presente do sarcasmo, da ironia, a mulher está brincando ali, tirando sarro de Jesus, na verdade. Ele pega e introduz o tema do marido. Então, esse foi um acerto, sem dúvida, na cena, porque eles conseguiram. Dá para ver que essa cena foi construída a partir não somente da pura leitura do texto, mas de uma reflexão realmente profunda no texto bíblico, para conseguir compreender o que está por trás desse texto, inclusive essa animosidade, como eu disse, da conversa que estava havendo e essas ironias da mulher. Então, eles conseguiram perceber muito bem que essa fala de Jesus foi a partir das ironias que a mulher estava fazendo, não aceitando o que ele estava dizendo, muito pelo contrário, ironizando, tirando sarro. E quando Jesus introduz então esse assunto, fala sobre o marido da mulher, é a deixa que ele precisava, porque a mulher vai dizer, ele já sabia, não tenho marido. E Jesus responde, falou muito bem, porque você não tem marido, mas porque você teve já 5 maridos na sua vida. E aí Jesus consegue a brecha que ele estava procurando para mostrar que a mulher não estava falando com qualquer pessoa, alguém que conhecia, alguém que no mínimo era profeta, tanto que depois ela vai reconhecer, vejo que és profeta, porque só um profeta poderia ter um conhecimento desses detalhes ali, como eles tinham, como Jesus teve. Então esse foi um segundo acerto nessa cena, porque captou o que está por trás das meras palavras, captou a ironia das falas da mulher, o sarcasmo dela. Agora, um terceiro acerto nessa cena foi a maneira como eles imaginaram o ponto de transição da mulher que estava ouvindo atentamente ali Jesus, ou não tão atentamente, para o ponto dela reconhecer que ele era o Messias. E esse é um ponto interessante da cena, porque no texto bíblico nós não conseguimos captar, não está revelado claramente como isso aconteceu. Se você ler simplesmente o texto bíblico, você vai ver que Jesus se manifesta para ela, eu sou o Messias que fala com você, e logo em seguida você já vê a mulher
indo para a cidade, contando que tinha encontrado o Messias, alguém que porventura poderia ser o Messias, que tem falado tudo quanto ela tem feito. Então não se revela no texto bíblico o que fez a mulher realmente acreditar que Jesus era o Messias. Não era suficiente o fato de Jesus ter falado sobre os maridos dela. Por quê? Porque isso fez com que ela achasse que Jesus era um profeta, ok. Mas que Jesus era o Messias? Não foi isso. Então, para a gente entender como eles constroem essa cena, a gente tem que saber que o texto bíblico, em primeiro lugar, é um texto que não é exaustivo. O que quer dizer isso? O texto bíblico não tem a pretensão de dar todos os detalhes de uma cena, até porque se ele fosse dar todos os detalhes de uma cena envolvendo Jesus, a Bíblia seria um livro extremamente extenso, seriam vários volumes do tamanho da Bíblia atual que nós temos. A Bíblia é um texto compacto, ela dá um resumo do resumo de cada cena. Então, tem muitos pontos ali que você tem que imaginar, usar a sua capacidade de imaginação para tentar compreender, montar essa cena e entender o que pode ter acontecido. Então a deixa, naturalmente, está no próprio texto. Jesus falou alguma coisa sobre a vida particular dela. Foi a primeira forma que Jesus quebrou uma barreira ali, conseguiu a atenção da mulher. Mas o que mais Jesus fez? Isso nós não sabemos. E aí vem a imaginação do autor, né, da série, desse episódio pelo menos, onde ele coloca ali, no momento que a mulher está indo embora, ok, você é um profeta, legal, conversamos aqui, falamos sobre algumas coisas de teologia e tal, agora eu vou para minha casa. E aí Jesus então vem citando o nome de cada um dos maridos da mulher, inclusive detalhes que só ela poderia saber. E a cada nome que Jesus vai citando, a mulher vai tendo um impacto, porque é exatamente o que estava na alma dela, no coração dela, e aí as barreiras vão caindo uma a uma ali, até o momento que ela realmente para ouvir Jesus, e aí sim Jesus se revela como sendo o Messias. Então, essa, sem dúvida, eu achei, é o ponto alto da cena, claro, e é na verdade fruto, primeiro, de uma profunda reflexão, entendendo o contexto aqui do texto bíblico, o que está acontecendo realmente, a animosidade da conversa, a dificuldade de Jesus conseguir avançar na conversa por causa de todo esse conflito entre judeus e samaritanos, e em que Jesus lança a mão então desses detalhes para conseguir quebrar as últimas barreiras e chegar ao coração realmente da mulher e poder se apresentar então como Messias. Então, sem dúvida nenhuma, eu considero esse um acerto, né? Principalmente do ponto de vista de dramatização cinematográfico, né? Importante para criar a dramaticidade da cena e conseguir colocar a gente na atmosfera daquele momento que realmente estava acontecendo e como deve ter sido difícil essa conversa. E Jesus ir ganhando terreno passo a passo até conseguir derrubar a última barreira e chegar no coração dela. E que precisou ali também de uma ajuda divina, né, para que isso acontecesse, como é naturalmente o próprio processo da salvação, né? Você precisa ali de uma ação divina, às vezes para revelar alguma coisa, para trazer à sua memória alguma coisa, para que realmente essas barreiras que a gente constrói sejam destruídas. Então, assim, de uma forma muito resumida, eu diria que esses são os 3 acertos que eu considero nessa cena. E eu quero passar agora para 2 erros ou 2 pontos de reflexão que talvez pudessem ser melhor trabalhados ou talvez pudessem ser direcionados de uma forma diferente, né? O primeiro desses erros ou pontos de reflexão que eu diria é o seguinte: nessa última parte que eu narrei para vocês agora, vocês percebem que o autor usou um artifício ou apelou para a onisciência de Jesus, para esse ponto que na verdade é um ponto bastante discutível entre os teólogos, se Jesus usava a onisciência
para facilitar a sua missão. Então tem alguns que defendem que sim, tem outros que defendem que não. Eu, particularmente, não gosto dessa tese, que Jesus usava a onisciência na sua missão. Por quê? Motivo muito simples. Porque Jesus usar a onisciência na sua missão significa que ele facilitou em muitos aspectos a sua missão, usando a onisciência divina, né? Jesus era totalmente Deus, totalmente homem, então como Deus ele era onisciente, como homem ele não era onisciente. E aí a questão é o seguinte, se ele estava vivendo na Terra como homem e passando por tudo que nós passamos, ele realmente usava ou usou a onisciência divina, como nessa cena, pelo menos como foi retratada no filme, para facilitar a sua missão? Eu, particularmente, então, acredito que não, Jesus não usava a onisciência, tanto que o livro de Hebreus diz que ele foi tentado, ele passou por tudo que nós passamos, viveu, e aí a gente podia se perguntar, né? Se você ou eu tivesse esse atributo da onisciência, seria mais fácil viver nessa vida? Se você tivesse o atributo da onisciência, seria mais fácil você, nesses embates com essas pessoas? Provavelmente lá você, por exemplo, quando tivesse uma discussão com a sua sogra, tendo o atributo da onisciência, sabendo toda a vida dela, sabendo a história dela, tudo que ele passou, seria muito mais fácil, naturalmente, você ter compaixão por ela, você conversar talvez de uma maneira diferente, você usar esses elementos do teu conhecimento privilegiado, onisciente, que você sabe sobre ela, inclusive, para resolver situações. Então, quer dizer, se nós fôssemos oniscientes, com certeza a nossa vida seria muito mais fácil em muitos aspectos. Os nossos desafios seriam muito mais fáceis. Então, se você diz que Jesus usava a seu bel prazer a onisciência no seu ministério aqui nessa vida, basicamente alguém poderia dizer assim, então para ele foi fácil. Para ele foi fácil ser homem, porque na verdade ele não era homem, ele usava a sua onisciência a hora que quisesse. Então, na verdade, para mim, pelo menos, eu não defendo essa tese. Jesus não usava a onisciência. Então, a gente pergunta, mas como é que ele falou ali sobre o marido da mulher? Porque o que eu digo é o seguinte, que não existe na nossa vida como cristãos, não existe esse atributo da onisciência disponível a nós, mas existem outros atributos sobrenaturais que são dados por Deus pelo Espírito. Está próprio escrito no próprio Evangelho de João, que Jesus iria, mas enviaria para nós o Espírito Santo e ele nos guiaria em todas as coisas, inclusive muitas vezes colocaria as palavras na nossa boca. Isso não significa que nós somos oniscientes, mas significa que se nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito, nós somos guiados pelo Espírito. E o Espírito, sim, que é onisciente, o Espírito de Deus, pode nos levar a fazer coisas que só Deus sabe. Pode nos levar a saber falar coisas que nós não sabemos porque não somos oniscientes, mas que Deus sabe, só Deus sabe. E aí as barreiras vão sendo quebradas. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos capazes de fazer coisas semelhantes a essas que nós vimos aqui nessa cena, que é retratada, na verdade, nessa cena. Então, eu talvez configuraria essa cena de uma maneira um pouquinho diferente, não fazendo um apelo tão explícito à onisciência, mas sim à revelação que Jesus pode ter recebido, talvez alguns dias antes, talvez naquela noite, talvez por meio de sonho, talvez no momento de oração. Jesus ficava lá horas e horas, por exemplo, isolado, orando, e nesses momentos a gente recebe direção de Deus, recebe revelação de Deus e às vezes de coisas específicas. Isso tem até um nome na Escritura, que é chamado de profecia, dom de profecia. E muitas vezes tem exemplos de outros personagens bíblicos que receberam esse dom de profecia. Então, por isso, quando Jesus fala sobre a vida da mulher, especificamente, sobre os maridos dela, ela não se surpreende tanto assim. Ela não diz assim, eu estou diante do Messias. Ela fala, vejo que és profeta. Porque os profetas, muitas vezes, tinham essa informação porque eles eram oniscientes? Não. Porque eles tinham revelação de Deus a partir do seu relacionamento com Deus. E eles usavam isso no ministério deles. Então, Jesus é assim que eu acredito. Jesus,
ele tinha, assim como nós temos, acesso ao Espírito, ao relacionamento com Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito, nós podemos ter, inclusive, revelações. E essas revelações, usadas no momento certo e na hora certa, podem quebrar barreiras. Então esse é o primeiro ponto de reflexão que eu faço ali em relação a essa cena, esse ponto específico. Que eu posso dizer erro, mas também, sendo mais ameno, um ponto de reflexão que talvez não tenha sido exatamente assim. E um segundo ponto de reflexão, ou um segundo erro que eu posso ver nessa cena, é quando Jesus, depois que ele se revela para a mulher, ele diz o seguinte para ela: eu vim aqui só para encontrar você. Não sei se vocês lembram dessa cena. Eu vim aqui só para encontrar você. E aí é o ponto onde quebra a mulher de vez, né, naquele encontro com Jesus. Por que eu não entendo exatamente dessa forma? Isso, na verdade, foi tirado também da reflexão do texto bíblico. Porque se você se lembra, João capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte, o texto bíblico: e era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. É desse verso especificamente que ele tirou essa frase: eu vim aqui somente para falar com você. Por quê? Na verdade, se você lembra do mapa da Palestina lá daquela época, você tinha a Galileia, você tinha a Judéia no outro extremo, você tinha no meio a Samaria. Para você ir da Galileia para a Judéia, você tinha que passar por Samaria. Para você ir da Judéia para a Galileia, você tinha que passar por Samaria. Então era, de certo modo, uma necessidade geográfica passar por Samaria, porque era o caminho natural em linha reta. Então, quando o texto diz que era necessário passar por Samaria, é porque indo da Judéia para a Galileia, da Galileia para a Judéia é o caminho, é necessário. Só que se você estuda um pouquinho mais o contexto, você vê que não é assim uma necessidade geográfica, porque mesmo sendo o caminho mais natural, veja só o nível que era essa inimizade, essa rivalidade, esse conflito entre judeus e samaritanos, mesmo sendo quase uma necessidade geográfica, eles faziam uma viagem muito maior para contornarem a Samaria, para não passar por ali. Então, quando o texto diz assim que era necessário passar em Samaria, não era necessário do ponto de vista geográfico. Não era, porque os judeus estavam acostumados a fazer a volta. Eles viajavam o quanto fosse necessário só para não cruzar Samaria. Então, quando o texto diz isso, está dizendo, na verdade, não era uma necessidade geográfica. Que necessidade era, então? Era uma necessidade do Espírito. Era uma necessidade divina. Era necessário passar por Samaria. O Espírito estava instigando Jesus, né? Impelindo Jesus para passar por Samaria. E aí vem a questão, mas era para falar com a mulher? Então, isso que o autor entendeu. E por isso ele disse essa frase no final. Mas eu entendo diferente. Que era necessário passar por Samaria, não por causa dessa mulher específica, que nem nome recebe na Bíblia, é chamada de mulher samaritana, mas por causa de um muro que existia, por causa de um problema que precisava ser enfrentado que existia entre judeus e samaritanos. Era necessário passar por Samaria porque era necessário para o Messias enfrentar esse problema de uma vez por todas. O problema da inimizade, do muro que existia entre irmãos judeus e samaritanos. E se você se lembra dos textos, por exemplo, de Paulo, o apóstolo, por exemplo, lá em Efésios, se não me engano em Efésios, onde ele fala que parte da missão de Jesus era destruir o muro de separação entre judeus e outros povos pagãos. Era desfazer, essas palavras de Paulo, literalmente, desfazer a inimizade na sua própria carne. Presta atenção nessas palavras.
Paulo está dizendo que a missão de Jesus, ou uma parte importante da missão de Jesus, era derrubar o muro entre povos, derrubar o muro entre pessoas, desfazer inimizades. Isso está escrito literalmente lá por Paulo. Então veja, Jesus era necessário passar por Samaria não para encontrar aquela mulher específica, mas para destruir um muro que existia entre esses dois povos. E você percebe essa questão pensando sobre a razão da inimizade. Qual era a razão da inimizade? Havia muitas razões, mas uma das razões, pelo menos, da inimizade entre judeus e samaritanos era religiosa. E o próprio Jesus no texto e a samaritana entram nesse debate que era uma das razões, talvez a principal razão da inimizade entre judeus e samaritanos. Lembram qual era? A questão religiosa, litúrgica, sobre onde nós devemos adorar, como devemos buscar a Deus. Os judeus diziam que só era permitido adorar no templo. Os samaritanos adoravam no monte que Jacó adorou a Deus. E havia esse debate, essa disputa teológica entre eles a respeito de Deus, a respeito da religião. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. E no final a resposta de Jesus, basicamente sobre a origem desse conflito entre esses dois povos, foi dizer basicamente que o nascedouro, a origem desse conflito era nula, completamente nula. Porque Jesus vai dizer assim que não é nem no templo em Jerusalém, nem nesse monte. Não é nem uma coisa nem outra. Não é nem essa religião nem essa. Deus está à procura daqueles que adoram em espírito e em verdade. Com isso ele está querendo dizer, tirando dessa linguagem também religiosa, que Deus está à procura daqueles que o buscam de todo o coração. A adoração verdadeira tem a ver com o coração da pessoa e não com o local onde ela está, e não com a liturgia que ela professa, se é no templo, se tem sacerdotes, ou se é no monte, seguindo Jacó, quem quer que seja. Deus está olhando para o coração das pessoas. É isso que Jesus está dizendo para a mulher samaritana. Então Jesus diz que a origem da inimizade entre judeus e samaritanos é nula, é vento, é nada. Porque Deus não está olhando para nenhuma coisa nem para outra. Deus está olhando para outra coisa. Para aquilo que é o centro da lei. Amar a Deus de todo o coração. Deus está olhando para o coração das pessoas, está procurando os verdadeiros adoradores. Que são esses que adoram com o coração e não seguindo rituais, liturgias. Então, resumindo, a lição fundamental: Jesus foi para Samaria não para encontrar aquela mulher específica. Jesus foi para Samaria para derrubar muros. Para derrubar muros. E principalmente para derrubar aquele muro que separava judeus e samaritanos. E por acaso ele encontrou uma mulher lá naquele local, que talvez ele já soubesse que estaria lá realmente. Mas ele usou aquela ocasião para algo que era muito maior do que somente a vida daquela mulher. E por isso, essa cena que às vezes passa despercebida também, no final ali da cena, todo o contexto ali do filme, da série, a mulher fala assim: eu vou contar para todo mundo tal. E Jesus fala assim: eu contava com isso. Contava com isso por quê? Porque Jesus não estava lá por causa daquela mulher. Jesus estava lá por causa do conflito entre judeus e samaritanos. E o papel daquela mulher
Era a partir do conhecimento que ela teve com Jesus e do que Jesus falou para ela e do que Jesus falou que o motivo da rivalidade entre judeus e samaritanos era nulo, porque Deus está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que buscam a Deus verdadeiramente e não importa o lugar onde eles estão buscando. Deus está olhando o coração. Essa era a mensagem que ela ia levar para os seus compatriotas samaritanos, para que esse muro entre eles fosse derrubado com a presença do Messias. Então, o segundo erro que eu considero, ou esse ponto de reflexão, quando Jesus fala, eu vim aqui só para ver você, eu diria que eu não penso dessa forma, né? Eu colocaria de uma forma um pouco diferente. Jesus não veio só para ver ela, veio também para ver ela. Porque Jesus foi para lá não para destruir a barreira que ela havia criado, somente aquela mulher, entre ela e Deus ou entre ela e os judeus. Jesus foi lá para destruir a barreira, o muro que havia se criado entre esses dois povos. Irmãos, mas separados pelo ressentimento, pelas diferenças de pensamento, diferenças religiosas. Eu queria terminar trazendo algumas lições, ou uma lição talvez somente que seja suficiente para nós hoje a respeito de toda essa cena, esse texto, que na verdade, penetrando um pouco mais profundo no que realmente está dizendo e tudo que está envolvido, a gente percebe que é muito atual. E basicamente essa lição seria o seguinte: existem dois tipos de pessoas no final. Pessoas que constroem muros, pessoas que destroem muros. Pessoas que levantam muros entre as pessoas, pessoas que desconstroem muros entre as pessoas. E aqui nós vemos nessa cena, nesse texto, que Jesus estava lá para destruir muros. Jesus, não só nessa cena, mas em todos os momentos, a maior parte dos momentos da vida de Jesus, ele estava destruindo os muros que foram construídos ao longo da história entre povos, entre pessoas, entre familiares, entre nações. Jesus foi destruindo cada um desses muros, e não é à toa que Paulo cita aquele texto, que ele na cruz destruiu o muro de separação. Na sua carne desfez a inimizade entre povos, entre nações, entre pessoas. Então existem no mundo hoje, você pode olhar à sua volta e você encontra e às vezes consegue perceber claramente, existem pessoas cujo objetivo de vida é construir muros entre povos. E hoje em dia até literalmente construir muros entre as pessoas, na família, construir muros na igreja, construir muros. Mas Jesus era alguém cuja missão de vida era destruir esses muros. Portanto, a grande questão para todos nós hoje é pensar: você é alguém que constrói muros ou destrói muros? Porque se você é alguém que constrói muros, você pode ser um cristão, professo, você pode se dizer evangélico, você pode se dizer um seguidor de Jesus, mas você não é. Porque um seguidor de Jesus faz exatamente isso que Jesus está fazendo aqui, entrando no território do inimigo, entre aspas. Para quê? Para destruir os muros que foram construídos. Inclusive os muros que foram construídos pela própria religião. Se você constrói muros, você não é seguidor de Jesus. Você pode falar que é, mas você não é. Porque o seguidor de Jesus verdadeiro, ele destrói os muros. E às vezes com esforço. Jesus precisou se esforçar para conseguir chegar nessa mulher, porque quando tem muro construído, não é assim tão simples você chegar no coração da pessoa.
você conseguir se comunicar verdadeiramente com a pessoa. Você conseguir ultrapassar essas barreiras que às vezes estão lá por anos, por décadas, por séculos. É necessário um esforço grande e, na maioria das vezes, é necessário ainda uma ajuda divina, uma revelação do Espírito, uma direção espiritual que vai derrubar aquele último muro que separa. E é nesse momento que ocorre a salvação. Então eu espero que essa reflexão tenha te feito, pelo menos, pensar um pouco sobre se você segue realmente a Jesus ou não. Porque essa é uma forma muito clara de perceber quem segue o Evangelho e quem não segue. Obrigado pela audiência. Nos vemos no próximo Jesus Talks.